Olá, viajantes! Eu sou a Vanessa do canal Fluxo Consciência Livre e hoje eu tenho uma vivência, tão bonita, gente, para compartilhar com vocês do dia que eu conheci um guardião meu. Foi tão incrível assim para mim, tão, sabe que eu vou usar muito tão hoje, de tão importante que foi, assim, me senti muito honrada. Na presença do guardião, assim, na minha vida. E faz pouco tempo, é de fevereiro pra cá que começou a acontecer. Eu tava deitada, tava dormindo, assim, aí acordei, era umas 6 horas da manhã, mais ou menos, que é aquele horáriozinho pra quem é projetor, que é maravilhoso pra fazer projeção astral, né? E aquele horário que você tá assim, se acorda, tá meio dormindo, tá meio acordado, isso facilita, né, pra acontecer, pro corpo desprender. Aí eu tava deitada, mas eu não tava em mente de que eu ia fazer uma projeção ali naquele momento. E eu comecei a sentir que o meu corpo tava querendo desprender. Aí eu só, sabe, fiquei aberta pra experiência. Então eu só deixei acontecer, assim. Meu corpo desprendeu. E foi uma projeção astral mental, né? Eu não passei aquele processo de sentir o corpo flutuando, não passei essa parte do processo. Já abriu o meu campo de visão de terceiro olho. E aí eu enxerguei um homem na minha frente, assim, com um sorriso, era assim, ó. Ele era sereno, me passava muita serenidade. Ele tava com uma roupa, assim, que parecia uma roupa acolchoada, uma roupa branca, um pouco volumosa, parecia um edredomzinho, sabe? E aí ele ficava me olhando assim, e eu fiquei olhando, só que aí eu fui perdendo a consciência, eu fui voltando pro corpo, falei, não, preciso voltar. Aí eu, né, concentrei, consegui voltar, e ele fazia assim, me chamando. Tipo, vem, ele não falava, mas ele me chamava. E aí acabou a vivência, eu voltei, perdi, né, a consciência. Eu falei, acabou, foi muito rápido. Aí o que eu pensei? Falei, olha, tem alguém querendo se comunicar. Alguém tá querendo falar alguma coisa comigo. E a sensação que a gente fica, né? A gente sente, a gente sabe. Isso é importante para quem está tendo experiências assim de viagem astral, experiências mediúnicas. Sentir o que foi da experiência. Então eu senti assim muita leveza, serenidade, e a visualização que eu tive parecia que ele era um viajante. Parecia uma nave, sabe? A sensação de eu via ele daqui para cima, assim, mais ou menos. Beleza, passou. Aí fiquei, meditei naquilo. Falei, se for alguém que queira, né, ter alguma comunicação, falar alguma coisa comigo, volte, por favor, né? E aí eu dormi, aí acordei na madrugada do outro dia e e fiquei quietinha, assim, fiquei quietinha, não tava pensando também em ter essa experiência junto com ele novamente. De ser tão rápido, dias seguidos, sabe? Que às vezes demora meses pra gente ter a comunicação de volta, né? E aí eu comecei a ver várias imagens, cores, muitas cores, isso acontece também no processo, né? Quando a gente está para fazer a viagem astral mental, principalmente, né? Comecei a ver muitas cores. Aí do nada eu o vi, assim, mas era mais borrado, sabe? Não era tão nítido igual eu tinha visto ele antes, mas ele tinha a mesma tonalidade de cor, era um homem negro. E hora alguma ele me demonstrava medo, nada disso, era sempre serenidade. Aí tá. Aí eu dormi, nisso eu entrei num sonho lúcido. Eu não estava totalmente assim, não era uma projeção que eu estava lá, super consciente. Era um sonho lúcido para que eu visse algo. Ele queria me mostrar algo. E aí ele estava num hospital como um médico fazendo atendimentos, assim, conversando com enfermeiras e atendendo. Aí tá, passou, né, o sonho, eu entendi. Bem, aparentemente tem um médico na minha energia, deve estar querendo passar algum processo, né? De como eu tenho aqui o canal, tenho lá a página no Instagram. Provavelmente algum processo vai me ajudar em processos de cura com outras pessoas,
Mas eu deixei em aberto, porque não dá pra gente já sair achando e querendo com rapidez compreender esses processos sutis da espiritualidade, né? Aí passou. Aí aconteceu de uma amiga minha me chamar para ir a uma gira de caboclo. Não é a minha religião, né? Mas eu sou super aberta. Todos os lugares assim que me chamam e que eu sinto que são lugares de paz, lugares edificantes que vão me auxiliar em algum processo, eu fico super aberta e vou. Aí eu fui na gira e para tomar um passe, passei, né, no atendimento com o caboclo, que ser maravilhoso de amor, são muito amorosos, né? Me deu um abraço tão lindo assim. E aí ele me deu a dica, assim, falou: acende uma vela. É, provavelmente pode ser um guardião seu. Acende uma vela e medita com ele. Ele vai te mostrar, né, o que ele quer, né? Qual vai ser o desenrolar da história de vocês. Aí isso foi no sábado. Aí passou sábado, domingo, eu dormi. Quando foi no domingo, assim, para segunda, eu escutei uma voz me chamando, me acordando. Vanessa, Vanessa. Chamou duas vezes e era uma voz serena também, sabe? E eu já sentia, é ele, é a voz dele, desse ser que estava na minha energia. Aí eu acordei, olhei assim no celular, era 4h44. Isso diz muito depois do que eu vou contar para vocês. Aí eu senti que eu tinha que firmar a vela, né? O caboclo me ensinou como é que eu tinha que fazer, acender a vela e ficar ali um tempo meditando com aquele ser que estava na minha energia. Aí eu fiquei meditando, fiquei sentada um pouco no chão ali com a vela, direcionando também para que não venham outros espíritos, que ela era direcionada. É importante a gente acender vela em casa e eu acendi dentro do meu quarto. Não tem problema de fazer isso, mas você tem que direcionar totalmente a energia, pedir ali proteção de anjo da guarda também, né? Para não vir espíritos, encosto, né? Como as pessoas geralmente chamam. E aí eu entrei em meditação, mas eu senti de ir para minha cama e ficar deitada. Eu gosto muito de ter esses processos assim, para eu entrar também na projeção, né? Caso vá acontecer a comunicação assim. E aí foi o que aconteceu. Eu entrei em projeção astral mental. Eu tenho muito isso da projeção astral, é mental. E aí a vela, gente, ela virava um homem, assim, né? Como se fosse um boneco. E ao lado aparecia um boneco e cortava assim para o corredor da minha casa, mostrando um ser, um espírito obsessor, deitado assim com pouca energia, e ele tinha uma parte do membro dele que estava ereto, como se fosse pegando sinal, assim, captando sinal, sabe? De energia, né? Energia vital, energia sexual, provavelmente um sugador aí de energia vital. Como eu uso bastante essa parte energética para fazer projeção, para fazer os trabalhos, né, com cura e tudo mais, então apareceu tinha um obsessor aqui. E aí ele queria o quê? Me mostrar que ele queria guardar minha casa. Depois, gente, eu estava assistindo uns vídeos do nosso grande mestre aí, Saulo Calderon, e ele estava explicando que todo projetor astral tem um guardião. Porque é quem vai te guardar quando você sai, é quem vai adequar a sua energia certa para você ir a tais lugares. E eu faço auxílios também no plano espiritual. E aí eu descobri que realmente ele é um guardião. E aí o que eu vou falar para vocês é tão legal isso, porque eu me senti com muita força depois, assim, de saber que eu tenho esse guardião, que ele me guarda, que ele me protege, que ele se ofereceu para estar aqui, guardar a energia da minha casa, do meu ambiente, onde eu trabalho, onde eu desenvolvo, né, todas as minhas questões de trabalho. E aí era um Exu, o Exu de lei, né, como chamam na parte da Umbanda. E assim, gente, para desmistificar isso de que são espíritos demoníacos, não tem nada a ver com isso, sabe? Eu sou uma pessoa totalmente que trabalha com a luz, busca o caminho da bondade. E ele é um ser totalmente, para mim, né? Isso é na minha vivência, na minha experiência.
é um ser que eu tô me sentindo assim protegida, tô me sentindo cuidada. E quando ele apareceu para mim no hospital, ele me mostrou, ele sendo médico, é uma maneira de mostrar que ele cuida. Então, eu achei muito bacana vendo esse vídeo do Saulo. Tem o Wagner Borges também falando isso, Robson Pinheiro, todos esses grandes médiuns que a gente conhece, são projetores também. Todos têm um Exu que faz a proteção, porque eles são os mensageiros, eles que cuidam das passagens entre as dimensões, cuidam dos espíritos desencarnados, de encaminhar esses espíritos. Então eu fiquei me sentindo assim muito honrada e sinto, sabe, a presença dele. Já tive depois, vou contar em outras oportunidades, tive uma vivência salvando uma pessoa no astral e ele tava junto. Vai ser o próximo vídeo. Pensei que agora vou colocar esse como o próximo vídeo. Então é importante, gente, que os seres eles se aproximam da gente e a gente tem que sentir a energia, sentir o que eles querem dizer, ficar aberto, porque as pessoas têm uma mania de ficar, né, esse hábito de ficar endemonizando o que elas não vivem, o que elas não conhecem, e é um espírito sério, uma coisa que Exu é sério, e ele te cobra o caminho da verdade, o caminho da honestidade, né? Então eu tô muito honrada de ter um ser que é tão, que faz um trabalho tão bonito no plano astral. Então eu vou contar no próximo vídeo essa outra vivência com ele. Espero que te ajude, que te sirva de alguma lição, né, com as entidades que estão aí para nos auxiliar, gente. Eles estão aí para ajudar a gente, né, na nossa caminhada. E eu estou muito grata, muito honrada de tudo isso que vem acontecendo e de ter esse guardião maravilhoso me protegendo, guardando a minha energia. Curte o vídeo, compartilha, por favor, para que ele chegue para mais pessoas. E até mais. Um beijinho, se cuidem, tá bom?